Olá pessoal, comentando este livro aqui, Escravidão Africana na América Latina e Caribe, do Herbert Klein. Vou falar do capítulo 2, ali na página 44. Ele vai começar a falar então sobre escravidão dos indígenas no Brasil, né? Os portugueses não foram tão bem sucedidos quanto os espanhóis na exploração dos indígenas americanos. Os milhares de índios conquistados pelos portugueses na costa brasileira nem se comparavam aos milhões controlados pelos espanhóis. Eram menos adaptáveis ao trabalho agrícola sistemático e ainda mais suscetíveis às doenças dos europeus. Como os portugueses já tinham uma vasta experiência com escravos africanos em suas ilhas atlânticas, lá da Ilha da Madeira, e já contavam com fácil acesso aos mercados africanos de mão de obra, assim que decidiram explorar inteiramente sua colônia americana, o recurso aos trabalhadores africanos foi condicionado apenas à disponibilidade de capital para as importações. Embora inicialmente os ibéricos escravizassem os nativos nas Ilhas Canárias, libertaram-nos posteriormente, junto com os outros poucos indígenas trazidos da América. Então ele vai falar um pouco sobre essa escravização ali do lado espanhol, né? Embora a importância relativa dos escravos africanos fosse reduzida na América Espanhola no século XVI e XVII, as migrações africanas para essas áreas não foram insignificantes e começaram junto com as primeiras conquistas. O lado brasileiro teve bem mais, né? O lado brasileiro foram 4 milhões, mais de 4 milhões de escravos. Isso não chegou nem perto ali do lado da América Espanhola, né? O tráfico de escravos para o Peru provavelmente era o mais longo e o mais incomum de todos os tráficos americanos, pois era feito em duas fases distintas. Primeiro, os africanos transportados pelo Atlântico desembarcavam no porto de Cartagena, na costa caribenha da América do Sul. Eram então embarcados por uma curta distância até Porto Belo, no lado caribenho do Istmo do Panamá, transportados por terra até a orla do Pacífico, e então embarcados para Calau, que era o porto de entrada para Lima. Essa segunda etapa demorava, em média, 4 a 5 meses, mais que o dobro da viagem usual da África para a América. Além disso, a mortalidade talvez atingisse 10% nessa segunda parte, e somava-se à mortalidade sofrida da rota do Atlântico, que provavelmente esteve na faixa dos 15%. Está na página 48. Então, se você pega 15%, soma com 10%, vai dar aí 25% de mortes aí para os escravos chegarem lá no Peru. Então, por isso que teve bem menos escravos no Peru. Ainda sobre Peru, né? Cidade de Lima, uma cidade próspera, né? Finalmente, todas as instituições governamentais e religiosas, entidades beneficentes, hospitais e mosteiros possuíam seu contingente de 6 ou mais escravos trabalhando na manutenção básica desses grandes estabelecimentos. Outra característica da mão de obra peruana foi a existência em todas as regiões, em todas as ocupações, de trabalhadores negros e mulatos livres, empregados ao lado de cativos. Novamente, em um padrão comum ao restante das Américas espanhola e portuguesa, negros e mulatos livres aparecem desde o princípio da conquista e colonização, alguns vindos da própria Espanha. No Peru, assim como no resto da América espanhola e portuguesa, a dinâmica do capitalismo não seria restringida em grau significativo pelos preconceitos raciais inerentes da elite branca. O número de cativos aí no lado do México, né? Ele aumentou tanto que o vice-rei do México, Luís de Velasco, escreveu ao rei uma carta urgente de 1553 solicitando restrições à importação de escravos, pois, a seu ver, a colônia estava sendo inundada de negros e isso gerava grande perturbação e caos. De qualquer forma, no auge das primeiras décadas do século XVII, a força de trabalho escrava no México atingiu o máximo de 45 mil escravos, embora contagens menos confiáveis mencionem 80 mil. De modo geral, os escravos mexicanos representavam
2% da população do vice-reinado nos anos 1640. Em contraste, o número de cativos no Peru, lá no Peru que a gente viu, né? Nesse mesmo decênio, era de 100 mil, cerca de 15% da população. No Brasil, aqui, no Salvador, chegou a 50% da população. E vai fazer uma comparação dessa escravidão no lado português e no lado espanhol. O desenvolvimento inicial da escravidão colonial no México, Peru, América Central e América do Sul define um sistema escravista na América Espanhola continental distinto dos modelos caribenho e brasileiro. Uma característica do sistema espanhol continental foi a grande preocupação em conciliar a presença africana com a influente herança indígena preexistente. Isso no lado espanhol. Em casos nos quais a população nativa era numerosa e integrada a sistemas sociais complexos, a escravidão africana desempenhou papéis especializados no desenvolvimento econômico colonial, em geral suplementando e compensando os efeitos do declínio demográfico dos nativos. Em áreas onde a população nativa era esparsa e minimamente organizada, a escravidão africana preponderou como força econômica. Porém, mesmo em áreas com populações nativas pequenas, as economias locais eram muito variadas e acentuadamente voltadas para a subsistência, o que tornou a escravidão também bastante variada. Embora em determinados períodos os escravos predominassem em alguns setores econômicos, como a mineração, eles simultaneamente se distribuíram por tantas outras atividades que tentar caracterizar singularmente uma colônia do continente segundo um tipo predominante de produção escrava é quase impossível. Bem diferente do lado aqui português, né, que a gente viu ali no Nordeste, grandes plantations, basicamente com força escrava. Né? A escravidão auxiliar contrasta com a escravidão da plantation, pois nessa a vida dos cativos era voltada para a produção destinada a uma economia de mercado, e as unidades de produção escravistas, em geral, eram maiores. Grande parte da escravidão no continente espanhol, no século XVI e XVII, ocorria em pequena escala, com plantéis pequenos. Além disso, em vez de centralizar-se em propriedades rurais, a escravidão espanhola no continente era acentuadamente urbana e situava-se precisamente nas cidades e vilas onde se concentrava a maioria dos colonizadores brancos e mestiços. Como escravos auxiliares, os negros aumentaram a presença espanhola nas áreas urbanas, tanto no aspecto numérico quanto ocupacional. Além de executarem tarefas braçais, cativos foram encontrados em ocupações nas quais os números de brancos eram insuficientes. Desse modo, os negros tornaram-se artesãos, aprendizes e vendedores ambulantes. Às vezes, o trabalho escravo misturava-se a tal ponto com o trabalho de pessoas livres que, em algumas sociedades, negros livres, brancos e mestiços trabalhavam muitas das ocupações exercidas também por escravos especializados. Na zona rural, especialmente em áreas remotas do México e Guatemala, a posição de escravos como auxiliares dos espanhóis muitas vezes os levou a ser incumbidos de dirigir e supervisionar trabalhadores indígenas assalariados. É claro que os escravos auxiliares no continente da América Espanhola não desfrutavam da liberdade propriamente dita, ainda que alguns supervisionassem trabalhadores indígenas. Ainda assim, como serviam para suplementar as economias dos domicílios espanhóis, eles tiveram um papel que lembra certos padrões escravistas do continente africano. O tipo de escravidão a uma linhagem ou família era comum na África e consistia essencialmente em introduzir cativos como membros suplementares da família, para fortalecer redes e economias familiares, atribuindo, em alguns casos, funções econômicas independentes e cargos de supervisão aos cativos. Em áreas urbanas como a Cidade do México e Lima, os escravos que viviam sozinhos ou independentes com sua própria família parecem ter desfrutado uma autonomia mais parecida com a encontrada no modelo escravista africano.
Também na zona rural da América Espanhola, alguns modos de vida dos cativos podiam permitir-lhes certa liberdade. Isso não vai acontecer nas plantations aqui do lado brasileiro, né? Falando do lado brasileiro, ele comenta que os primeiros engenhos começaram, cultivo de cana começou lá em 1510 e a produção sistemática aconteceu já na época das capitanias hereditárias. Nos anos 1580, Pernambuco já possuía mais de 60 engenhos que produziam açúcar para o mercado europeu e nas últimas décadas do século tinha estreitas ligações com o mercado de Antuérpia. Devido ao pouco interesse inicial dos portugueses por essa região, isso aí ele está falando ali nos anos 1550, por aí, né? Coube aos transportadores holandeses o papel vital de ligar o Brasil aos mercados açucareiros da Europa setentrional, a área europeia onde a economia crescia mais rapidamente. Nos anos 1580, a Bahia emerge como o segundo maior produtor, com cerca de 40 engenhos em atividade. E as duas zonas, Bahia e Pernambuco, produziam cerca de 2/3 do açúcar do continente. Em fins do século XVI, né, os brasileiros desenvolveram um novo tipo de beneficiamento que aumentou efetivamente a porcentagem do caldo extraído da cana, aumentando assim consideravelmente a produtividade dos engenhos. Com solos excelentes, a mais avançada tecnologia de beneficiamento e um contato próximo com a próspera rede comercial holandesa, em 1600, o Brasil dominava a produção açucareira no mundo ocidental. A região que fora colonizada apenas marginalmente, com pouco interesse da coroa portuguesa, começava agora, a partir dos anos 1600, a assumir cada vez mais o papel central no vasto império português, com o açúcar como elo essencial entre Portugal, África e Espanha. Lembrando que de 1580 a 1640, né, assim, você teve Portugal, ficou uma coroa só com a Espanha. Isso redefiniu. Foi essa época que veio os holandeses, invadiram aqui o Brasil. E tomaram conta do produção de açúcar ali em Pernambuco. Então, com a introdução de novas técnicas de beneficiamento, o engenho de 3 tambores verticais, na segunda década do século XVII, os custos de construção de um engenho reduziram-se consideravelmente e houve um grande aumento da quantidade de caldo extraído da cana. Embora pareça ter havido uma queda nos preços de 1620, nas 2 décadas seguintes, a alta firmou-se, enquanto o Brasil dominava os mercados açucareiros europeus. Com isso, as importações de escravos cresceram acentuadamente nos anos 1630 e 1640. O Brasil recebeu um número de africanos muito maior que o da América Espanhola. As décadas intermediárias do século XVII, essas aí de 1640, apresentariam o auge do predomínio brasileiro no mercado europeu do açúcar. Nenhuma outra área açucareira rivalizou com o Brasil nesse período, e o açúcar brasileiro praticamente aniquilou a produção das Ilhas Atlânticas. Foi justamente esse monopólio que despertou a inveja de outras potências europeias e levou à emergência de centros produtores alternativos. Os holandeses, que haviam sido firmes parceiros dos senhores de engenho brasileiros desde o princípio da atividade açucareira americana no século XVI, seriam fundamentais nessa nova fase da grande lavoura. É isso. Muito obrigado, então.